Fala, meu povo, Zeque Machado aqui nos estúdios do Portal Litoral Sul com mais um episódio do Linha de Chegada LS com meu amigo Luiz Fernando, não errei o nome. Acertou muito bem. E hoje a gente vai falar de coisa boa, pois Gabriel Bortoleto estará na Fórmula 1 no ano que vem, mas antes disso ele tem uma grande competição na Fórmula 2 ainda, não é verdade, Luiz? Eu nunca achei que fosse sentir tanta vontade de ver Fórmula 2 como eu tô sentindo agora por causa do Bortoleto. Um pouquinho ignorável por nós fãs da Fórmula 1, que verdade, não deveria ser. Que não né? deveria ser, verdade seja dita. Eles começam desde o kart, desde a Fórmula 3, Fórmula 2, precisam desse apoio. Então, tipo assim, todo mundo que puder, dá essa força pro nosso brasileiro que tá lá. Os outros brasileiros também que estão correndo, estão seguindo na carreira até a Fórmula 1, vamos dar esse apoio porque eles precisam, né? Absolutamente. Quando chega na Fórmula 1 já tem esses fãs, já tem essa galera engajada. Não adianta a gente só apoiar na hora que tá lá na fama, tá lá na Fórmula 1. Tem que ser desde o começo, cara. E que temporada da Fórmula 2, né? Que bacana isso. Que temporada. Não assisti nenhuma corrida, mas que temporada, pessoal. Nossa senhora. Principalmente porque o Gabriel Bortoleto ele tá muito apertado com o Hadjar, né? São 0,5 pontos de diferença. Pode. Que define a vitória em uma corrida. Vai ser muito parecido. Vai dar um flashback, né? Flashback de guerra naqueles que são fãs da Mercedes. Porque vai ser muito semelhante à batalha do Hamilton contra o Verstappen lá em 2021 em Abu Dhabi. Ali foi a mesma coisa, definição de campeonato em uma corrida por pouquíssimos pontos. Então vai ser bem interessante de assistir. Diria que para alguns é flashback, para outros é gatilho, né? Do trauma de 2021. Que loucura que foi aquilo. Bizarro. E essa foto, que simbólica que ela é. Eu acho que é uma das melhores fotos que foram tiradas nos últimos tempos. Tá? Eu diria que Cena de filme, cara. Porque, assim, a imagem que isso traz, o simbolismo que isso traz de o Bortoleto ali, ele tomou uma punição na última corrida, então tava bravo, tá com aquela fome de vencer. E os comentários sobre ele dizem que é um moleque muito aguerrido. Ele tem só 20 anos aí, mas é um moleque muito aguerrido e tá com fome pra vencer esse campeonato da Fórmula 2. Tem contrato fechado com a Fórmula 1. Como um bom brasileiro, né? Com fome de vitória. Exatamente. E essa foto diz muita coisa, muita coisa. Cara, e nem parece ele, sabe? Não parece ele. Parece que mudou alguma coisa na aparência dele, porque ele tem uma cara mais... Ele é meio Golden Retriever, assim, de aparência, sabe? Mas aqui ele tá meio Pincher, né? Então, tem 84. O que eu tô falando ali? O que eu tô falando? Inclusive, falando em características do Bortoleto, ele nasceu um dia antes de mim. Verdade. No caso, eu nasci anos atrás ainda assim, né? Mas ele nasceu dia 14 de outubro e eu sou dia 15 de outubro. O que adiciona absolutamente nada, mas é um fun fact. Exatamente. Tem que avisar ele, inclusive. Exatamente. A gente fala com ele depois, né? Exato. Manda o zap ali. Pessoal, aqui foi quando tudo começou na vida do nosso Gabrielzinho. A vida dele no kart, né? Como é que foi a vida dele no kart? Consegue Cara, falar? o Gabriel sempre foi um piloto muito veloz. E Gabriel, inclusive, foi campeão mundial de kart. Feitos que a gente se assemelha aí, por exemplo, Senna, campeão mundial de kart, Oscar Piastri, Charles Leclerc. Então, grandes pilotos já foram campeões no kart e é a nossa base, tá? Para quem aí não entende de como vai sendo essa carreira da Fórmula 1, grandíssima maioria dos pilotos começam pelo kart. Isso. Inclusive, consigo voltar a falar do Hamilton, né? Que não lembro se eu já comentei aqui, mas o início do kart já é muito difícil. Qualquer esporte a motor é muito difícil, né? Porque é muita grana, por isso que é muito difícil de ver brasileiros em esporte a motor, né? Esporte a motor internacional, no caso, né? Porque o esporte é muito caro. Tanto é que, para todos os países, em todos os lugares, né? Geralmente os pilotos começam na elite, tá tudo bem, é a natureza da coisa, né? No caso do Hamilton, o que aconteceu? O Hamilton não era da elite, o pai dele trabalhava em 3 empregos, se eu não me engano, sabe? Para poder sustentar a carreira do kart, no kart, que já é muito caro, e é só o começo, sabe? Do Lewis Hamilton, porque ele acreditava bastante. Então, só pra ter uma noçãozinha de quão difícil é começar em esporte a motor, né? Mas esse foi esperançoso e dele, né? Exato, exatamente. Para nós brasileiros é muito difícil ver alguém representando a gente na Fórmula 1 justamente por isso, né? É um país difícil, a gente sabe que
O nosso país tem uma realidade um pouco mais difícil que outros países desenvolvidos. E o Gabriel conseguiu aí, através de muita dedicação, conseguir avançar para o Campeonato Mundial de Kart e depois para as categorias acima. E a gente vai falar hoje sobre como funcionam essas categorias até chegar na Fórmula 1 e sobre o percurso que ele fez, para você que tem curiosidade de saber como é que acontece, como é que é o Porque é uma chegar lá. escadinha, né? Você vai subindo, você vai escalando até chegar na Exato. Fórmula 1. Exatamente. E pra dar continuidade a essa escadinha, não foi difícil não, tá? Não foi difícil. Foi muito difícil. Não foi fácil. Foi muito difícil. Não foi fácil não, porque esse menininho teve que ser campeão da Fórmula 3 ano passado, que foi quando ele passou pra Fórmula 2, né? Na sequência. Sim, sim. Do campeonato desse ano. Tem um negócio interessante sobre isso, que é o seguinte, ele participou da Fórmula 4 na época ali da pandemia, só que ele teve um hiato na carreira dele, e não entraram em detalhes do porquê disso, mas coisa de empresário, de uma administração de carreira, e ele demorou bastante para chegar na Fórmula 3. A gente está falando de 2 anos, quando geralmente na sequência, né, de um ano para o outro, vai evoluindo, se tu tem bons resultados. Ele teve bons resultados na Fórmula 4, mas não entrou logo em seguida para a Fórmula 3. Quando entrou na Fórmula 3, cara, arrebentou. Campeão, mais de 45 pontos de vantagem. O moleque é muito bom. O moleque é muito bom. Absolutamente, absolutamente. A gente tá falando aí de uma nova esperança no automobilismo brasileiro mundial, né? A nossa antiga esperança do automobilismo brasileiro mundial, que eles só enrolaram, foi o nosso queridíssimo Felipe Drogovic, né? Todo mundo tava o Drogo, isso e aquilo, daí virou piloto de testes da Aston Martin, e aí pronto, acabou, né? Todo mundo pensando, pô, ele vai ser piloto em ponto final, vai correr pra Aston Martin, porém, é meio difícil, né? Como ele tem duas grandes competições no assento, né? O Drogovic, né? Que era o Alonso, que é o Alonso, e o Lance Stroll, que é o filho do dono. Então não tem como. Não tem como. O Lance Stroll, que inclusive as pessoas falam que ele nem queria estar lá, né? Tem assim, umas polêmicas, porque quando ele vai dar entrevista, ele geralmente tá meio desanimado e tem um olhar triste, assim, distante. E tem gente que suspeita que é o pai refletindo no filho os sonhos da vida dele, sabe? Eu quero que você corra. E Meio negócio meio Joe Verstappen e Max Verstappen, né? só que o Verstappen claramente tem vontade e fome de estar lá, Ali é né? dele, é. E rolam esses boatos de que, na realidade, o Lance Stroll não quer estar lá. Eu acredito. Parece que ele faz coisas assim, coisas erradas de propósito, sabe? Só pra poder... Testar, né, o pai dele. Não quero mais, sabe? Vamos ver até quando vocês conseguem manter. Aquele lance lá da Brita em Interlagos, pô, foi um teste, né? Assim, verdade seja dita, o cara é bom, tá? Ele tá lá na Fórmula 1, querendo ou não, lá é só piloto top de linha. Mas não é um piloto que eu acho que deveria continuar lá. Eu acho que já deu o tempo que tinha que dar. Mas enfim, o Bortoleto tá trazendo aí uma nova geração de jovens que estão vindo pilotar pela Fórmula 1. Quem sabe incentiva outros pilotos também brasileiros a pilotarem lá. Não, com certeza. Quem sabe brilha a cabeça do Papai Stroll para trazer o nosso Drogovic pra Fórmula 1. Já pensou? Em 2026, será? Em 2026, espera aí. Eu vi um boato de que Drogovic iria pilotar na Audi, não? Ou algo do tipo. Cara, assim, ele faz parte das escolhas, né? Tu lembra de ter ouvido algo parecido? Eu lembro de ter ouvido. Né? Porque lá eles têm um radar dos pilotos que já fizeram teste, que já andaram com Fórmula 1 e que minimamente estão prontos. E o Drogovic é muito bom. Só que eu, sinceramente, coloco minhas esperanças mais no Bortoleto, se tiver que colocar de pé de igualdade, do que no Drogo. Absolutamente, porque o Drogovic ele tá em outra posição completamente diferente do Lance Stroll, que ele seguiu a linha do automobilismo, né? A escadinha do automobilismo, né? F3, F2 e F1. O Drogovic, F2, piloto de teste. E aí isso dá um atrasinho na carreira, Ela vai enrolar bastante o Drogovic ainda até ele pra F1. Então, vai. abriu uma ramificaçãozinha pra ser piloto de teste. Então, exato. E aí ele campeão da Fórmula 3 e agora a gente tem uma ótima competição pela frente. Uma ótima competição pela frente na Fórmula 2. 0.5 ponto pro nosso menininho francês. Não é 100% francês, né? Mas é o Isaac Hadjar e o nosso Gabriel Bortoleto. Exato. O nome dele é muito mais fácil de pronunciar do que o dele. Com certeza. 0.5 pontos de diferença, como comentado na abertura desse programa. Vai ser um flashback
de 2021, porque vai ser em Abu Dhabi também, e vai ser uma corrida interessantíssima. Eu tô que nem maluco procurando lugar pra assistir. Cara, nossa, muito legal isso aí. O que acontece? Esse 0,5 de ponto aí foi na Itália, quando o Bortoleto chegou em oitavo empatado e pegou meio ponto, Uau. junto com um outro piloto. Então ele tá com esse pedacinho de ponto aí e ele tomou uma punição na última corrida. Então, assim, ele tá querendo ir pra cima, querendo ganhar a corrida. E o Hadjar, ótimo piloto também, verdade seja dita. E talvez a gente esteja um pouquinho enviesado por ser um brasileiro que está disputando a Fórmula 2 e por isso pra gente tá tão interessante. Mas tem que estar certo mesmo, tem mais do que estar. Cara, É isso. a última corrida estando tão aberta assim, não tem vantagem clara para nenhum dos dois. Lógico que o Bortoleto tá 0,5 à frente, mas isso é muito fácil de tirar. Qualquer posição ali já vai mudar esse resultado. Vai ser um sonho, uma utopia ver esse cara levantando a taça do campeonato. Vai. Ele tem um feito que pouquíssimos pilotos têm, que é Campeonato Mundial de Kart, Campeonato Mundial de Fórmula 4, perdão, Fórmula 3, e agora se levar o Fórmula 2 também, vai se igualar a Piastri, Leclerc, sabe? Cara, muito legal. Muito Bem legal, vai ter interessante. piloto. No ano de estreia, né, dessas categorias, inclusive. E no ano de estreia, exatamente. É esse o grande feito dele. E agora a gente está disputando esse campeonato na Fórmula 2, mas ele vencendo ou não, vai para a Fórmula 1 ano que vem. De qualquer maneira, E exatamente. sabe o que foi legal? Que convenceu o Mattia Binotto, que vai ser o novo chefe de equipe da Sauber ano que vem, a contratar o Bortoleto. Ele estava vendo essa onda de jovens pilotos entrando, a gente está falando de Kimi Antonelli, está falando de Berman, e ele se sentiu inspirado a contratar um novo piloto. E os comentários de pilotos sobre o Bortoleto são sempre muito bons, de que o menino é muito veloz, ele é muito consistente, o que para Alfa Romeo, para Sauber ano que vem vai ser muito importante. Não errou tanto assim, né? Justo, Errou justo. o nome, mas tá tudo certo. Mas tá certo, é a mesma equipe. É a mesma equipe. Ele não vai, então tem a tendência de não ter tantos acidentes, o que vai ser ótimo, porque ele Claro. precisa dar o máximo de voltas no carro ano que vem. Ainda mais pra Sauber, né? Que é uma equipe pequena. Por exemplo, a Williams, que já foi uma equipe gigantesca, hoje é uma equipe de fundo de pelotão, então logo pequena, tá tendo problema com gastos, sabe? Sim, eles não trouxeram uma atualização para Las Vegas porque estavam pagando os consertos dos últimos carros. É uma crise gigantesca. Difícil, né? É difícil. Muito Daqui a difícil. pouco estão lá no Serasa, quero só ver. Exatamente. Quero só ver. E, cara, é legal falar isso também porque a Sauber, ano que vem, assim, todo mundo que tá assistindo tem umas expectativas no lugar certo de que vocês não vão ver o Bortoleto competindo por pontos, não vão ver ele fazendo grandes disputas. Isso, é um negócio muito importante de se falar, assim, vai ser legal ter um piloto brasileiro na Fórmula 1, certeza. porque vai incentivar o Brasil, mais pilotos brasileiros, a entrar na Fórmula 1. Fora que, talvez incentive o Drogovic a entrar na Fórmula 1, sabe, ajude o pessoal, dê um empurrãozinho, né? A gente precisa de um bom piloto brasileiro, por pressão da população, né? Porque, claro que ele pode surpreender, a Sauber pode surpreender, sabe? Sim. Não sei, o automobilismo ele adora surpreender. Vai que dá uma de cena aí em Eu Mônaco. gostaria muito que surpreendesse, né? Mas depende muito do carro, depende muito do acerto, da equipe e o quão confortável ele vai ficar com um carro de Fórmula 1, porque também tem essa questão, né? Ele tem que se adaptar ao carro. Ele já correu, inclusive, com a McLaren de anos anteriores, aí 2020 e pouquinhos. Mas, cara, é uma equipe de fundo de pelotão e tem mais um agravante que eles não estão, assim, gente, quase nem aí pra 2025 a Sauber, porque ano que vem já vai ser o staff ali da Audi, só que eles estão focados em desenvolver o carro para 26. Novo motor, novo regulamento aerodinâmico. Então, ano que vem, eles não estão contando com nada do que vai acontecer. É pro Bortoleto se adaptar com o carro de Fórmula 1, dar o máximo de voltas possíveis, eles economizarem para não terem prejuízos, e nisso ele é muito bom. Isso ele é muito bom. Os comentários sobre ele realmente são muito legais. E alguns fun facts sobre o menininho Bortoleto. Ele é o primeiro brasileiro a competir na Fórmula 1 desde 2017 e compõe a leva de 33 pilotos brasileiros que já competiram na Fórmula 1. Legal. Outra coisa legal também sobre o último piloto brasileiro, inclusive, foi o Felipe Massa para Williams em 2017, né, cara? 2017, o Passa, né?
Outra coisa interessante, como o Colapinto vai estar na Fórmula 1 ano que vem, a gente vai ter Brasil e Argentina também no automobilismo. Eu não sou tão fã assim de futebol, mas aqui eu reconheço que essa competição vai ser Nossa. gigantesca, ainda mais porque a Argentina não gosta muito de brasileiro, né? É, Enfim, tem esse detalhe. de Argentina. E daí a equipe da Sauber vai ser composta por Hülkenberg e o nosso Bortoleto. Exato. Sobre o Sun Factor é isso, né? Porque eu fiquei de trazer uma atualização no último podcast, que foi sobre os assentos que a gente tem vagos ainda. E oficialmente a gente tem só um, que é o da RB, da escuderia número 2 da Red Bull. Esse é o único que está vago. Eles têm a intenção de renovar com o Lawson, mas oficialmente ainda está vago até a data de gravação desse podcast. No entanto, com certeza o Pérez aí... Com certeza eu não posso dizer, mas grandíssimas chances dele dançar e não correr pela Red Bull ano que vem. Fato. Apesar de que já tem contrato assinado, né? Apesar de que tem contrato assinado. Exatamente. E eu não sei se tu tem essa impressão, Zach, mas quando eu assistia... tu começou em 2021. 2021. 22. Logo depois do fiasco. Eu comecei um pouquinho antes, comecei em 2019. E até 2020, 2021, era assim. Teu contrato é até 2023. Se tu bater, se tu demolir o carro, se tu bater no chefe de equipe, teu contrato vai ser até a data que a gente assinou aqui. Piloto de Fórmula 1 é... Como é que é? É funcionário público, né? Não pode ser demitido. Cara, era contrato, ponto. Outra coisa, não tinha mais de 20 pilotos na Fórmula 1, que hoje tem. Hoje tem por quê? Porque daí substitui, porque troca. Cara, não tinha. Isso começou ali, eu acho que em 22, 23... E hoje, tu vê, o Pérez tem contrato assinado e naquela época, uns 4, 5 anos atrás, era muito fixo. A gente contava que aquilo ia acontecer. Hoje não. Hoje tu vê, Daniel Ricciardo substituído no meio da temporada. Sim, bizarro aquilo, bizarro. Eu dou razão pra ele ficar triste naquela entrevista, que ele ficou bem triste. Sim. E é o que é, e é isso aí. O automobilismo, ele pode ser várias coisas, mas ele é misterioso, ele é várias coisas, mas também ele é muito cruel. Muito cruel. Muito cruel mesmo. Porque pra estar dentro de um carro de Fórmula 1, pra estar dentro de qualquer carro de corrida, é muito difícil. Tu vai se doar muito, vai doar muito teu corpo, muito teu mental, pra não dar certo no final. Basicamente isso, o automobilismo ele não liga. Tá nem aí. E você é tão bom quanto a sua última corrida. Também tem isso? Exatamente. Será? Porque, engraçado que antes do Brasil, era aquela coisa. Será que o Verstappen, de repente, não tá mais tão bom? Será que é o carro? Será que é ele? Aí o Verstappen fez aquele banho, literalmente. E no Brasil, Verstappen, ídolo, tudo isso. Eita, tá até um Entendeu? negócio aqui. Né? Exatamente. Então, cara, é muito cruel, mas hoje eu acho muito impressionante. Tem contrato assinado, mas do nada, não. Contrata outro, vê outra pessoa. Isso. O próprio Verstappen tem contrato até 26, mas já... Até 26? Até 26. Já estão falando sobre 2025, de repente ele abandonar. Tá, tudo bem que ele tem cláusula que diz que se a equipe não entregar um carro competitivo, ele pode sair. Mas... O que é engraçado é porque ele pode falar que qualquer carro não é competitivo. Já era, tá ligado? Se ele não for, não vai ser. Exato. Nessas equipes de milhões de dólares, acredito que o advogado tenha colocado alguma coisa minimamente exata para não dar esse entendimento e prejudicar a equipe, né? Mas hoje eu acho impressionante isso, cara. A gente tá aberto a surpresas. Que bom, né? Que bom. Mas é isso, pessoal. O único assento aberto oficialmente é o da RB. Agora vamos falar de polêmica. E não é na Fórmula 1, viu? Não é polêmica de Fórmula 1, mas é polêmica do mundo automotivo no geral. Copy Nothing. Jaguar. Não sei se eu comento, mas eu vou comentar porque esse é meu trabalho, né? Mas se eu pudesse, eu não comentava. Cara... O rebranding que pegou todo mundo de surpresa, né? A gente não esperava que a Jaguar... Não, eu juro pra ti, primeira vez que eu vi o trailer da Jaguar, o Copy Nothing, uau, esse conceito e piriri pororó, eu jurei por absolutamente tudo, que era só uma marca de cosméticos aparecendo na minha timeline, e é isso. Porque parece. E aí eu pensava, caraca, ó, o mesmo nome, ó, Jaguar, que interessante. E ficou por isso mesmo. Aí eu rolei um pouquinho mais pra baixo, o que está acontecendo com a Jaguar? A marca de cosmético, a marca do carro, o que tá acontecendo, sabe? O que tá acontecendo aqui? Aí eu descobri que é a minha Jaguar, que faz o E-Type, o F-Type,
o XJ220, que já foi o carro mais rápido do mundo. Eu acho muito legal. Tem até no GTA esse carro. Também Enfim, tem. qual é a sua opinião? Minha opinião é a seguinte, se eu tivesse mangas, eu estaria arregaçando agora. Se eu tivesse cabelo longo, eu estaria prendendo, porque o negócio vai ficar louco, cara. Se eu fosse uma mulher fofoqueira, eu estaria cruzando as pernas. Exatamente, exatamente. Tá, vamos lá. Pessoal, falar um disclaimer rápido sobre branding. Tudo que você vê da marca, cor, tom de voz, o tipo de propaganda, toda a identidade, tudo que você sente quando vê uma marca, isso é branding. A gente tem um caso muito fácil aqui no Brasil para explicar e para exemplificar rapidamente o que é branding, que é a Chili Beans. Você olha para uma loja da Chili Beans e a galera é descolada, tatuada, né? A galera alternativa, os óculos sempre com aqueles comerciais bem tipo manifesto de eu sou rebelde, eu sou essa coisa. Tu é meio Chili Beans, ó, tu acabou de se... Meu óculos Chili Beans, meu relógio também. Eu sou muito fã da marca. E a pimenta bate forte. Enfim. E então, o que acontece? Você olha pra Chili Beans e você já imagina o que você vai esperar. Isso. E é o que estão fazendo agora com a Jaguar. Eles tinham um posicionamento Que mudou radicalmente, que né? não, mudou da água pro vinho. Exatamente. Era a marca que fazia carro Grand Tourer, né? O E-Type nasceu fazendo um carro Grand Tourer, né? O E-Type, o F-Type, o XJ, não o 220, porque o 220 é o Hypercar, mas é o XJ, aquele V12. É a marca que pilotava nas 24 horas, que corria nas 24 horas de Le Mans, com um patrocinador de cigarro, a Silk Cut, com o XJ12. Então, tipo assim, era uma marca completamente diferente e o puro suco dos anos 80, né? Mais agressiva, né? Mais agressivo e fazia sedã executivo. Ela era muito boa fazendo sedã executivo, sim. como uma boa marca britânica, né? Convenhamos. A Rolls-Royce é britânica, a Bentley é britânica, apesar de ter um pezinho na Alemanha, né? Porque Sim. a Bentley é da Volkswagen. Sim. Enfim, de qualquer maneira, é o puro suco da Inglaterra. A Jaguar era o puro suco da Inglaterra. Eu vou fazer uma semelhança com a Aston Martin, tá? E quando você quiser saber qual é a identidade da marca, imagina o cliente. Imagina quem seria assim, a pessoa que vai pensar, eu quero comprar um carro e eu vou comprar um Jaguar, eu vou comprar uma Aston Martin, fazendo essa semelhança. Eles queriam passar aquela coisa de eu sou um amante inglês rico que busca luxo, mas eu tenho a minha ousadia. 007. 007. Seria o cliente que vai na Jaguar e fala, eu quero um carro. Era esse o posicionamento deles. E eles tinham... E a verdade seja dita, a Jaguar estava passando por um momento muito difícil. Muito difícil. Uma marca estava sendo esquecida, enfim. Então eles tinham a opção de se modernizar. Ok, a gente ainda vende carros ousados, luxuosos, para essa coisa do amante inglês, mas a gente agora é moderno, estamos no século XXI, a gente muda aqui algumas coisas, alguns detalhes. Tinham essa opção. E o que eu vou falar agora é muito do que a Thay Dantas, uma grande executiva brasileira, eu gosto muito dela, ela fez uma análise, para mim foi muito precisa. Eles mudaram totalmente, foram para outro caminho, de ok, não está dando certo o que a gente está propondo, vamos mudar completamente o nosso posicionamento. É tipo a Coca-Cola parar de vender Coca e vender água. Sejamos sinceros. Isso. Então, foi isso que eles fizeram. E aí tem umas coisas interessantes que a própria Thay fala e que eu acho que faz muito sentido. Não tem nenhuma marca hoje voltada a sua identidade para o público LGBT ou público woke. Isso, principalmente o automotivo, né? Principalmente marcas Na verdade, o automotivo, essa identidade para um cliente, né? A busca pelo público-alvo, ela é muito sutil no automotivo, sabe? Apesar de que existe, ela é sutil. Não, mas porque tá na cara que a pessoa... Não, ela é sutil porque eles querem que todo mundo compre. Basicamente isso, porque se trata de um carro, né? Para fazer um carro inclusive o facelift mais caro da história do Mercedes-Benz Classe E, né? Que mudou bastante. Cara, eles gastaram $1 bilhão para fazer um facelift. Facelift é aquela... Como é que eu posso chamar em português? Restilização, mas que ainda tem o mesmo DNA do carro. Exatamente, não muda a plataforma, não muda nada. Muda a frente, deixa mais bonitinho, né? É a diferença do Gol quadrado, farol quadrado, né? E o Gol quadrado chinesinho, que o pessoal gosta de chamar, né? Isso é um facelift, né?
e gastaram 1 bilhão. Então a indústria automotiva ela é muito cara, sabe? Então eles querem que todo mundo compre. Mas, por isso que o público-alvo, ele é, ainda que definido, ele é sutil, né? E aqui, além do público-alvo ser diferente, combina com o século XXI, ele não é nem um pouquinho sutil, eles estão falando, ó, a gente quer que esse tipo de pessoa compre. Sabe? É basicamente isso. Assim, é uma mensagem que parece ser clara, eles não dão certeza, mas se eles forem por esse lado, eles podem ter algumas vantagens. Ah, Luiz, vai dar certo, eles acertaram, não fizeram cagada? Não sei. Não tem como saber. Só o tempo vai dizer. Exatamente. Só o tempo vai dizer se eles vão conseguir se reestruturar e fazer isso dar certo. O que a gente pode fazer é uma análise e dizer que existem motivos para dar certo, existem motivos para dar errado. Motivos para dar errado eu acho que já está bem claro. Eles mudaram completamente o posicionamento deles e quem costumava comprar não vai mais comprar ou tende a não gostar mais tanto da marca. Então, existe esse lado que é muito grande, porque o cliente mais barato para você adquirir é aquele que já comprou alguma coisa de você. É mais difícil eu convencer alguém novo do que alguém que já comprou de mim. Beleza, é um risco. Existe alguma vantagem em eles mudarem esse posicionamento? Existe. Existe. Qual que é? Em média, homens homossexuais ganham mais do que homens héteros e tendem a não ter filhos. Então faz com que os gastos deles sejam mais voltados para eles mesmos. Então, se eles acertarem, se eles forem por esse viés que nos parece que está sendo, eles podem abrir um mercado gigante para comunicar com esse tipo de gente e nichar o público deles. Ok, agora a gente conversa com o público LGBT, com o público woke. A gente vende carros para essas pessoas, para que elas sintam que o carro é uma extensão da identidade delas. O que acontece muito no Brasil, tá? Tem até nome isso. Tem, semiófero, eu quero que tu me explique depois isso melhor. Porque isso acontece muito no Brasil e em países que gostam muito de carros também. A gente está falando de Itália, está falando de Alemanha, de Grã-Bretanha, como um completo, né? Que é, eu tenho meu carro, eu vou procurar alguma coisa parecida para me expor, para mostrar quem eu sou. E de repente, esse público agora pode ter com a Jaguar, isso. E vai ser a primeira marca que claramente comunica para esse público. Então pode ser que eles acertem. Isso é muito bom. Mas é um risco, né? Isso é muito bom, né? É um lado da sociedade que está em ascensão e que precisa de um tipo de reconhecimento porque existe muito preconceito. Tanto é que o próprio anúncio de a Jaguar teve muito preconceito nos comentários. As pessoas já assumiram que se trata de algo LGBT, justamente por ser colorido, justamente por ter uma variedade de pessoas. Tem um negro, tem um asiático, tem um branco, tem um careca, tem um com cabelo, sem cabelo, sabe? Então, tipo assim, essa variedade, essas pessoas por algum motivo, eu não sei porquê, sabe? Acho que é porque elas não se veem, sendo que dá pra ver todo mundo aqui, ó. Tem eu aqui, tem o Luiz ali, sabe? Tem meu pai e minha mãe ali, opa. Sabe? Então, eu não sei porque que eles têm medo, mas as pessoas não gostam muito, a maioria da população. E isso aqui foi uma pequena manifestação de que esse público, esse tipo de pessoa está em ascensão, né? Vamos revelar então, porque isso aqui, ó, esse rebranding aqui não foi só um rebranding para absolutamente nada, a gente simplesmente vamos mudar o rebranding e vamos continuar fazendo o F-Type. Não, o F-Type morreu, rapaziada. Sim. Pessoal, antes de tu revelar, eu queria muito que você falasse aquela que eu achei interessantíssimo, aquela figura de linguagem, né? É o Semiófero. Não é uma figura de linguagem, mas eu vou explicar mesmo assim. Explica o que é. Então, semiófero, eu acabei de aprender eu aprendi com a Fernanda, uma historiadora formada pela Unesco, que eu entrevistei ela semana passada. Um beijo, Fernanda, me salvou bastante, tá? Meu trabalho ficou muito legal. Ela me explicou que semióforos, né? Se não me falha a memória, semióforos são... É onde o objeto deixa de ser um objeto, mas uma extensão da pessoa. Vou te dar um semióforo bem genérico. Ford Maverick. A pessoa que compra o Maverick é o quê? É o cara do rock and roll? É o cara que gosta do clássico, né? Barbudo. Não gosta de carro que faz barulho, carro que faz potente, sabe? Sim. E aí o carro se tornou uma extensão né? mais velho.
E aí o carro se tornou a extensão dele, sabe? E é muito comum no mundo automotivo, eu acho engraçado, inclusive, uma observação, que o carro, o automóvel, é o único objeto que tem essa característica. Se não for o único, é o que tem mais forte. Um dos únicos. Um dos únicos, exatamente. É o carro, sabe? Uhum. Por quê? É muito fácil de tratar o automotivo, o carro, como uma extensão da pessoa, porque a gente entra nele, a gente conversa com ele de vez em quando. Ele tem as manias dele, as personalidades dele, sabe? Manifestando de uma maneira que o carro manifesta. Por exemplo, sei lá, eu tava vendo o review de um Sandero RS, ele falou que ele se comporta de tal maneira na curva. Qual outro objeto se comporta? Qual outro objeto tem comportamento, sabe? Som, comportamento, sei lá, características, diferenças, sabe? Então, legal, né? Agora tem um nome para aquilo que eu tava falando, que eu tava falando sobre o carro ser uma expressão de você, Isso, né? sim, Exatamente. Bacana. O vestuário também entra nisso, eu acho. O vestuário entra nisso, absolutamente, sabe? Então é roupas e carros, sabe? Basicamente. Legal. Roupas principalmente roupas, né? Aqui é a diferença dos relógios, sabe? Eu sou o cara do vintage, né? Então eu gosto de relógio assim. Sim. E ele é o cara do executivo, então o relógio dele é desse jeito. Roupas também é uma manifestação de personalidade. Então, basicamente isso. E a Jaguar tá entrando nisso pra poder... Inclusive, acho que eu não sei se eu comentei nesse podcast, que eu já tô falando demais. Vai ser a primeira vez que uma marca manifesta com força o semióforo. Com isso aqui, sabe? Aqui ele já definiu o comprador. E agora, o momento da revelação. O Jaguar Type 00, que é o nome dele, que nome meio estranho, né? Mas segue a linha da Jaguar, porque é Type isso, Type aquilo. Type sempre. E se tem Type no nome, quer dizer que é esportivo, sabe? Porque os não esportivos se chamam XJ, apesar de que existe o XJ220, e não Type 220, né? O esportivo clássico é o Type E, o Type F, enfim. Type R. Type R é o Civic. É o Civic Colas, né? E o Type E também, que correu nas 24 horas de Le Mans. O Type 00, ele é um carro elétrico, já adianto. Obviamente, né? Sim. Obviamente, ele é um carro elétrico. Né? E foi vazado antes de ser revelado, mas a gente vai revelar agora. Esse é o Jaguar Type 00. Extremamente futurista, né? Com essa traseira de ar-condicionado. Olha, o ar-condicionado aqui e aqui o ar-condicionado. A mesma coisa. Olha, tá até friozinho. Nossa senhora. Enfim, esse é o Jaguar Type 00. Tua opinião primeiro. Cara, eu acho um carro muito bonito e muito futurista. Muito futurista. Eu queria ver, depois eu vou procurar mais fotos sobre como que ele fica em verde. Achei muito bonito, acho que vai ficar muito legal. Essa e assim, rosa Miami, inclusive. Eu tô falando a minha opinião, só que eu já entendo que ele vai dividir opiniões. Porque eu gostei, mas eu acho que não é aquele tipo de coisa que eu vou falar, bonitinho. Não, é ou amo ou odeio, né? Eu achei legal. Eu achei moderno, carro esportivo, 2 portas, né? Pra mim demorou um tempo, tá? Até eu me acostumar com ele. Eu não gostei da frente dele. Se tirar isso aqui, o design da lateral dele, eu achei muito legal. 100% Jaguar, inclusive. A traseira, cara, eu tô dividido, porque eu também não gostei desse rolê das grades, mas eu gostei muito dessa linha aqui. Me lembrou, a gente consegue ver da onde que essa linha tá vindo. Me lembrou bastante o Nissan 370Z, o próprio E-Type. Mais ou menos, né? Me lembrou um pouquinho o E-Type, me lembrou um pouquinho o F-Type também. Então, tipo assim, é 100% Jaguar. Isso aqui é um Jaguar. Ponto, sabe? Parece um Jaguar e ponto final. Eu fiquei muito triste porque eles meio que abandonaram o Jaguar, né? A onça do logo, né? Porque aqui, ó, é escrito Jaguar e aqui é escrito Jaguar. E na roda é 2 Js. Não sei se você consegue ver um J aqui e outro J ali. Então, a onça vai aparecer em, sei lá, em detalhes no carro. Gente, olha que legal o lance do rebranding, porque o Zac teve mais contato com o carro da Jaguar do que eu, então tu conhece mais os carros deles. E pra mim, como é algo completamente novo, eu não tenho nenhum tipo de vínculo emocional, de lembrança. Pra mim é só simplesmente, um carro. Pra ti não, pra ti é um novo carro de uma marca que você já conhece, que você já pensa no que tu espera de um Jaguar. Então tu teve resistência no início, tu fala que ainda, não gosta dele porque não mostra o símbolo da Jaguar na frente, tudo. Então, é isso que eu falo do risco. Exatamente. De repente você seria um possível comprador, agora tu já se retrai um pouco. Então é um risco, um rebranding é um risco. É como se tu conhecesse uma pessoa e a pessoa muda da água pro vinho.
A identidade visual... Pode dar muito certo, mas pode dar muito errado, A né? identidade visual tá a mesma. Eu gostei muito da roda dele. E a gente tem fotos do protótipo desse carro, né? Porque esse aqui é o conceito, é o modelo conceito, ele tá muito diferente. E esse é o protótipo dele. Ah, eu já tinha visto alguma coisa sobre Sabe o que é ele interessante? Sabe o que é interessante? Que eu acabei de perceber, inclusive, vendo de mais perto. O conceito tem duas portas, claramente. Né? E essa porta, inclusive, é asa de gaivota, ela abre pra cima. Ah, legal. Asa de gaivota não, mas ela abre pra cima. Borboleta, eu acho. Isso, que nem o McLaren F1. Muito semelhante, inclusive, né? Esse aqui tem 4. Aham, sim. E são 2 janelas ali, né? Exatamente. Aqui, No outro acho que é só uma. 2 maçanetas. 2 maçanetas aí que estão escondidinhas. E é só um... É, dá pra ver que é um pouquinho dividido, né, por causa da porta, mas é basicamente uma janela. E são 2, bem divididas por carroceria. E outra coisa que eu percebi, ele tem uma grade, Sim. mas ele tem essa porta aqui, ó, pra carregar o carro. Será que é um plug-in hybrid? Será que vai vir só elétrico? É, eu aposto Não num sei. elétrico. Eu acho que elétrico. Não sei. Eu vou chutar em plug-in hybrid ainda assim, sabe? É? Porque é muita grade, muita grade. Tem uma na frente e outra embaixo. É, 2 grades geralmente é sinal de radiador, sabe? precisa Então, resfriar o motor daí. exatamente. Outra coisa, eu tô vendo daqui uma saída de ar no capô. E um capô mais elevado. Ou seja, provavelmente tem um motor aí dentro. Provavelmente, não vou dar certeza, tá? Só por causa das grades, mesmo assim, mas é muito capaz de não ter nenhum motor aí dentro que seja só elétrico. É. Mas eu achei interessante que ele é 4 portas aqui. E esse é o protótipo do Jaguar Type 00. Um 4 portas, com essa pegada meio SUV-ística, né? Porque ele é um pouquinho alto. Crossover. Ele é um pouquinho alto, meio crossover, né? Ele é um pouquinho hatchback também. Aqui, né? Coupé. Então, meio coupé, meio hatchback, enfim. E outra coisa que eles andam comentando sobre esse carro, né? Eles estão jogando na cara da própria Jaguar o copying nothing, né? Que é copiar nada, ser original, né? Mas as pessoas estão comparando ele, por exemplo, com o Jaguar, com o Rolls-Royce Spectre, Sim. que é o primeiro carro elétrico do Rolls-Royce. Pessoal, eu não achei nada de semelhante. Apenas 2 cupês. É, 2 cupês, cara. Apenas 2 cupês. Não tem nada de semelhante entre os dois. Absolutamente nada mesmo, sabe? Você tem Nada, alguma coisa nada. pra falar no mundo de BMW X4 Fastback, cara? Sabe, são Tá só... vendo? Quer dizer, enfim, isso é outro assunto para outro podcast, né? E as pessoas também gostam de falar que, né, as pessoas que estão defendendo, né, a ideia gostam de falar que ele lembra o Jaguar E-Type. Eu acho que não também. Eu acho que não. Se fizer muita força, Só consegue se fizer imaginar, muita força. mas... Eu não gente. consigo ver, sabe? Não, né? Inclusive o Enzo Ferrari falou que esse aqui é o carro mais bonito do mundo. Olha só. E ele de fato é muito bonito, ele é muito aerodinâmico, muito bonito pra época, ele é dos anos 60, né? Acho que encerrou a produção em 61, se eu não me engano. E vem com motorzão V12, por isso o tamanho desse capô. Mas pessoal, eu não vejo semelhança, sabe? Eu só vejo 2 cupês. É, capozão. É isso. Claro que a gente pode ver, tipo, lembranças, né? Por exemplo, essa linha da porta do E-Type que vai até na frente e baixo, ele tem a mesma coisa. Ele vai na frente, baixo, vai. Sabe? O desenho do vidro não é parecido, é só o formato que é parecido. Por exemplo, eu posso pegar... Esse aqui é o formato do Gran Tourer, na verdade. É o capozão, isso aqui, pronto. Eu posso pegar um Dodge Viper e colocar aqui em cima que vai ficar a mesma coisa, sabe? Exato, é isso que eu ia dizer. Tipo, se fizer muita força, forçar muito a barra, tu consegue, mas assim, gente... Exato. E no mundo do automobilismo, até no mundo, igual a gente fez essa semelhança, né? No mundo da moda, as cópias e releituras, elas são muito próximas, é muito difícil... Por isso que se classifica carros, inclusive. Por isso que isso aqui é um coupé, porque eles são parecidos. Exatamente. Enfim. E caminhando para o encerramento do nosso linha de chegada, queria agradecer a todos vocês que ficaram até agora e os que não ficaram perderam um podcast incrível. Sim. Novamente, eu sou o Zeque Machado. Eu sou o Luiz Fernando. E a gente fica muito grato com a audiência de vocês, esperamos que vocês tenham gostado. E a gente... Posso dar um spoiler? A gente tá muito em alta com a série do Ayrton Senna, que foi recém-lançada na Netflix, e a gente vai abordar ela no próximo episódio, vai comentar um pouquinho sobre as curiosidades da série, tem muita coisa legal que talvez você não faça ideia do que aconteceu enquanto eles gravavam, ou até um pouquinho da história do Senna. Exatamente, não perde, viu? Vai estar bom demais. Tchau, tchau, Exato. povo. Valeu.